ter vivenciado isso lá, então achei super positivo. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho rapidamente aqui de mim, né? Sobre as palestras, deixa eu abrir umas fotinhas aqui, e aí a gente às vezes pode navegar por elas. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Beleza. Bom, tá bom. Essas aqui estão bem. Então, bom. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui toda a narrativa, né? Bom, na sexta-feira, esse aqui sou eu dando a palestra na sexta-feira com o pessoal do Product Camp, né? Então, tava aí me acostumando aí com o microfone, me acostumando com estar de frente à plateia, né? Então foi uma experiência bem legal, tava bem à vontade, o lugar muito, muito gostoso também, tem uma arquibancadazinha, então foi bem legal, a galera tava bem confortável, bem animada. E aqui já era o finalzinho da nossa palestra, deixei aqui um QR Code aí tanto para dúvida quanto para as nossas redes sociais e tudo mais, então foi bem legal. E aqui já eu no Vertex Day, pô, tava muito feliz, isso aqui foi cedo no primeiro dia, o evento tava maravilhoso. E aqui mesmo no espaço B2B, né, um pouquinho depois ali do Alê, na parte da tarde do primeiro dia. Então foi bem legal, tava mostrando um case em parceria com a Diadora. Então foi muito legal. E tava muito cheio. Aqui tá só a galera sentada, né, mas cara, tem muita gente aqui em pé ainda. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui da galera em pé. Nossa, deu pra assustar um pouquinho, tá? Essa aqui foi com a galera já em pé aqui, cara, tinha muita gente, a galera tava muito, muito animada aqui, prestando atenção, né? Então, ó, fiquei bem, bem contente com essa interação, e era para um público pequeno e basicamente foi para um público gigantesco. Então, cara, valeu muito a pena, foi uma experiência muito legal. Espero repetir de verdade, de verdade. Foi uma adrenalina que dá muita vontade de repetir. Bom, já falei muito de mim agora, gastei bastante o começo da live aí pra ficar falando de mim, massageando o ego, basicamente. Vamos seguir aqui a nossa live, naquele nosso combinado, vamos navegar por algumas inteligências artificiais aqui. Cara, semana passada a gente viu muita coisa legal, vimos ferramentas de aprendizado aí, né? Aprendizado de linguagens de programação, né? E acho que o mercado melhorou muito disso, né? Eu trouxe como dor para vocês, né? Quando eu estava na faculdade, né? E quão difícil era aprender a programar e tudo mais. Então, tá vendo isso recentemente me deixa muito feliz, motivado. Eu talvez não esteja tanto no momento disso, de carreira, para estar buscando aprender de fato uma linguagem, mas sei que tem muita gente no começo da carreira de desenvolvimento e essas ferramentas eu sinto que elas têm agregado muito valor. Então, acho legal aí pra galera que está se aventurando novamente, tem muita coisa legal chegando por aí. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui agora pra gente navegar. Vou trazer acho que umas 2 ou 3 aqui no máximo hoje. Vamos começar por essa Moodboard. Agora eu não me lembro qual que eu tinha visto. Se foi essa Moodboard Creator ou se foi essa aqui, Moodboard AI. Agora eu não me lembro. Mas que tal se a gente olhar as duas, né? Vamos lá, Moodboard AI. Moodboard AI, ela parece que até tem mais alguns produtos aqui, né? Moodboard Editor, Moodboard Designer AI. O que é um Moodboard? Fiquei confuso aqui, deixa eu ver como é que funciona a tradução aqui. Beleza, não traduziu Moodboards, né? Crie Moodboards impressionantes em segundos. E aqui a gente tem até as outras ferramentas. Board Editor. Board a gente pode estar tratando como casa, basicamente. Como é que chama? Quarto, não é? Como é que chama? Cômodo, será? Eu queria ver essa outra aqui. Vamos lá. Criar alguma, aprender como se faz. Já está sendo visto aí, falado, né, na Product Hunt, já comentei com vocês aí, é uma comunidade onde os produtos são divulgados, né, basicamente. O Reddit é quase que um Twitter aí
de uma galera mais hard user, né? Medium, muito para postagens de textos, é quase um blog, né? Um blog um pouco mais moderno. E YouTube, já que vocês conhecem da grande ferramenta de vídeos, né? Muito bom, bem bonito, né? A plataforma. Tô vendo que tem algumas outras ferramentas atreladas a isso. Então vamos lá. Start to create, choose your style, custom details, chat para personalizar, refinar. Tá bom. Cara, bem legal. Pra parte de... A keyboard, talvez ele esteja tratando como quadro, né? Agora que eu entendi. São imagens, né? Tá. Tá bom. Gostei. Vamos ver. Agora que eu entendi que tá como quadro aqui, porque tô vendo essa aqui desse cozinheiro aqui, na verdade, né? E ele tem muito esse apelo ali de ele tá montando um quadro, né? Com algumas informações, talvez, sobre um restaurante, né? Pode ser por aí, né? Então vamos lá. Vamos fazer um login aqui. Quer dizer, vamos voltar e vamos tentar criar sem fazer um login. Muito provavelmente ele vai me jogar aqui para fazer o login, né? Enquanto carrega aí, vamos ver, né? O que ele me devolve. Até agora nada? Ah, foi. Opa. Generate your own living room. Cara, legal. Design de interiores, fashion, casamento. Acho que tá bem em cima da minha foto aqui, né? Deixa eu trocar. Casamento, marca, né, de alimentação, fotografia de alimentos, fotos de restaurante e fotografia no geral. Se eu trocar aqui para casamento, ele troca... Ah, tá. Então ainda não tem, não, né? Então, para design de interior, ele tem aqui os cômodos, né? Para casamento ele não tem, para fashion também não, food também não. Tá, beleza. Então, bom, ele já tem uma segmentação melhor aqui para design interior, né? Vamos fazer uma cozinha, tá? Uma cozinha. Ó, tem até o home office, um estúdio de yoga, uma biblioteca, sala de jogos, adega, bastante cômodos aqui, né? Os estilos, tá bom, bastante. Deixa eu ver se eles trocam. Se eu fosse em casamento, beleza. Casamento também tem alguns estilos específicos para casamento. Moda também, já menos, né? Casamento tem até bem mais. Deixa eu ver aqui. Fotografia de comida, tem algumas aqui, tá? Detalhes do prato, por exemplo. Fotografia no geral, algumas coisas mais básicas. Vamos lá, design de interior, cozinha. E eu queria uma cozinha, cara, sei lá, arte decor. Cores neutras, tons pastéis, cores brilhantes, cores terrosas, monocromáticos, complementares, análogos. Caramba, gostei dessa complementares aqui, azul e laranja. Aqui o formato da imagem, landscape, inclusive para Instagram aqui, se fosse o caso, widescreen. Vamos ver o landscape aqui. Que mudanças você gostaria, né? Aqui eu poderia descrever os móveis, talvez, né? Número de variações, 4. 4 imagens de preview vão ser geradas, mas apenas uma conta para a sua geração, tá? Beleza. Aqui pia. Será que eu consigo em português? Fogão, geladeira, pia, armários, air fryer, micro-ondas, torre quente. Torre quente é aquela de forno, né? Vamos ver aqui, vamos gerar. Tem como ter um change prompt, describe changes, não entendi muito bem, mas vamos tentar. Uma dúvida, será que essas últimas inspirações aqui já tá rolando? Eu não prestei atenção. Será?
Vamos ver, vamos gerar. Aí agora sim, a gente vai ser redirecionado aqui para um login, né? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Rapidamente. Ok. Estou fazendo o login aqui, pessoal, e estava reparando que a integração dele é com o Firebase, tá? Então, muito provavelmente essa é uma das ferramentas que surgiu aí com aquela nossa... Uma das ferramentas aí que a gente já viu, que é o Firebase do Google, inclusive, tá? Então vamos lá. Cara, que legal isso aqui. Deixa eu ver, se eu clicar numa... Ah, tá. Eu cliquei aqui numa inspiração antiga que ele já tinha proposto e tá aqui, né? E eu poderia partir dela, ó, Create a Similar Design, bem legal. Aqui tem outras aqui já para mais uma sala, né? Mas vamos lá, eu quero criar a minha própria aqui. Estilo Art Decor. Bom, à medida que eu estou trocando aqui, já tá me gerando alguns resultados, tá? Uma outra aqui de Art Decor, até para eu entender o que é Art Decor. Não sei, talvez com as decorações, alguma coisa assim. Ela não é de fato uma foto da cozinha em si, né? Ela traz alguns elementos aqui num outro plano, né? Bem diferente, né? Por exemplo, esse tapete, ele tá 2D aqui pra mim, não tá 3D como tá o fogão, a geladeira, né? Enfim, tá num outro plano diferente ali que basicamente ele fica diferente, fica ruim pra ver, mas ele tem uma informação visual aí, né? Consegue passar bem o recado. Já esse aqui também, né? Já consegue até ter alguns outros detalhes aqui, mas a imagem sim tá bem interessante, né? Tem algumas coisas meio viajadas aqui, né? O fogão tem, por exemplo, uns 15 a 20 botões, né? A pia tá praticamente jogando água dentro do fogão, né? Então são algumas alucinações aí da inteligência artificial. Essa bacia aqui tá no meio da cozinha, no chão da cozinha, né? Algumas alucinações aí, mas que tá entregando um resultado interessante, assim, pelo menos é bonito, visualmente é bonito, né? Essa imagem aqui tá meio puxada um pouco para um desenho, né? Já entrega um resultado um pouco melhor, mas algumas inserções aqui muito diferentes, né? Por exemplo, tem uma abóbora aqui, que a abóbora não é um desenho, né? Esse vaso de planta não é um desenho, né? É uma foto, né? De alguma coisa real, né? Ele desenhou a parte macro da cozinha, né? Em desenho, em traço, mas os móveis ele trouxe como se fosse foto de alguma coisa real, e aí fica meio esquisito mesmo, né? Parece um forno, né? Um forno pequeno, parece também uma parte de uma geladeira, enfim, ficou esquisitinho ali, mas dá para entender, né? Dá para entender. Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos Landscape, eu tinha pedido cores aqui, né? Complementares Navy Blue, aí mudei as cores, ele não alterou aqui, tá, pessoal? Então, o estilo, ele me gera uma lista aqui de últimas inspirações, mas a cor não, tá? E aqui eu tinha colocado algumas coisas, um pouquinho, um air fryer, microwave. Tá, vamos gerar, vamos ver como é que funciona, vamos ver, opa, por favor, upgrade seu plano para o uso da AI Generator. Cara, eu não gostaria, então se eu preciso de gerar, aí ficou complicado, né? Será que tem como uma versão grátis? Aqui, ó, Start for Free. Ah, tá, entendi. Ele não tem a geração por AI gratuita, viu, pessoal? Então eu posso ter um board por mês, 3 One-Click Custom Product Import, um AI Background Removal, aqui acesso, né, à biblioteca de móveis, lista de compras automática e gerador de paletas. Tá bom. Cara, eu queria testar sem o gerador. Eu não tenho gerador, né? Então, entendi. Então tá. Então vamos dar uns passos atrás aqui então, pessoal. Bom, com o gerador eu não vou conseguir até o final aqui. É isso, né? Mas olha que legal. Eu consigo usar o gerador até uma boa parte para pegar a referência. Então, por exemplo, eu poderia usar aqui, escolha os detalhes, casamento, o estilo moderno, por exemplo, e ele já me tem algumas últimas inspirações, né?
Então tá aqui o que ele está considerando aí como casamento moderno, né? Algumas inspirações aqui, né? Outra aqui, por exemplo, né? Se eu estou pegando uma inspiração para um convite, por exemplo, né? Do que ele considera como casamento moderno, tá aí o que está significando para ele um casamento moderno. E eu poderia partir daqui, né? Então, a partir daqui eu poderia estar trabalhando dessa forma. Vamos continuar aqui. Por exemplo, quero fazer agora um quarto, né? Cadê? Interior design, quarto. E o estilo do quarto é um quarto industrial. Cara, ele me gerou aqui uns exemplos que ele produziu, né? Posso até ver aqui, usando uma outra ferramenta, né? Ideas, né? Ele já está filtrado aqui por design de interior. Poderia ter aqui banheiro, quarto. Eu quero quarto minimalista. E tem uma escala de cores aqui que ele já pode ter, um off-white, por exemplo, né? Então, esse seria para ele uma imagem de um quarto minimalista e tudo mais. E aqui é de fato o que ele trouxe como board, né? Um quadro, né? Que aqui eu posso ter minhas referências, né? Que tipo de móveis que se encaixa. Poderia gerar uma lista de compra aqui, conectar lá numa Tokstok da vida, uma Telha Norte, alguma coisa assim, sabe? Para acompanhar alguma compra, né, e tudo mais. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa mais de desenho, que eu fiquei curioso. Home Office, Interior Design AI. Cara, legal esse aqui, Home Office. As duas referências que ele mandou aqui foi legal, hein? Eu não sei como, nem consigo avaliar aqui quão real é isso aqui, cara. Cara, bacana isso aqui, hein? Tô tentando descobrir aqui se é AI ou não. Porque uma foto bem trabalhada, né? Um esquema de luzes, sombras, bem pertinente aqui. Caramba, bom trabalho, hein? Bom trabalho aqui. Vamos ver o que mais que eu acho aqui. Outro de home office foi uma sala de reuniões, né? Que ele postou aqui. Também não consigo muito identificar se foi uma foto ou se é de fato uma geração. Bem legal aqui, né? Legal. Um closet. Que ele já parece que ele já começou a trouxe o closet aqui. Então é uma inspiração aqui também para você criar um material sobre isso, né? Então o pessoal da arquitetura aí, ó, poderia criar um material e ilustrar esse material dessa forma, né? Então para trazer a ideia aqui, o conceito, né? Por que eu estou usando tal cor, qual é a cor, né? Eu poderia associar essas cores aqui já direto com o código da cor da Decor Colors ou da Coral, por exemplo, né? E aí facilitar ali para quem está fazendo a compra, né? Então, que tipo de móveis que eu espero, né? A textura dos móveis, já colocar às vezes um link por aqui, né? Então, é um board, né? Um exemplo de board interessante aí que ele está sugerindo. Tá, deixa eu ver aqui mais coisa. Ó, aqui eu não estou entendendo ainda o que ele está chamando de Interior Design, Interior AI, tá? Mas aqui são as outras interpretações que ele trouxe da parte de home office, né? Então aqui já dá para ver que é um AI mesmo, né? Uma geração por AI, apesar do esquema de luzes também tá bem bom aqui. Mais modernista, né? Poderia ter trazido um computador aqui, talvez, né? Tentou aqui fazer um móvel estilizado aqui, parecendo um mapa mundi, mas bem diferentão, né? E um outro aqui também, com algumas coisas meio sem entender aqui, né? O que é essa caixa aqui do nada no meio do quarto, né? Uma estante ficou legal, a estante. Esse abajur também meio perdido. Trouxe um computador, mas não conseguiu renderizar tão perfeitamente o computador, né? Mas tá aí, entrega um bom resultado, na minha percepção. Bom de referência, né? É bem bom de referência. Que eu posso tirar o modelo que ele estava, né? Ele trouxe algumas imagens aqui até bem mais conceitual, menos focada ali no ambiente em si, né? Aqui a gente pode estar falando dos móveis, né? Tipo de móveis que você pode estar planejando utilizar aí. Ele trouxe aí um conjunto grande de móveis aqui, né? Que tipo de cadeira que você pode usar, espelho,
é que me parece que não é nada por IA, né? Mas eles são posicionados aqui de forma meio aleatória, mas mais para levantar algum estilo, né? Tem uns aqui que já tem cara de ser mais gerado por IA mesmo. Aqui muito provavelmente é assim, né? O tapete bem ondulado, bem estranho. Mas a gente tá vendo aí bons trabalhos de luz e sombra, né? Essas coisas sempre são lugares que a IA costuma dar uma vacilada, né? Mas, cara, acho que tá entregando um bom resultado aqui, sabe? Bom resultado. Aqui outro mais na linha de conceitual, né? Então, aqui a gente já não tem os apelos aí de sombra, luz, né? Mas você consegue ver, né, os móveis posicionados, como é que eles geram impacto visual, né? E até mesmo para pensar um móvel, né? Que tipo de móvel que faça sentido para os elementos que a gente tem, como que eles se casam, né? Então, bem legal. Cara, gostei dessa parte aqui para parte de design de interiores, tá? Vamos ver aqui sobre casamento. Casamento, tô vivendo a fase do casamento aí também, tô doido para que chegue logo. Vamos ver como é que é as referências dele, né? O Pinterest é hoje uma das bibliotecas que muita gente usa, né, para pegar estilo aí para casamento, inspiração para casamento, né? O TikTok também tem se tornado essa ferramenta aí, né, para inspirar muita coisa, né? Então tá aí talvez mais uma aí que se utiliza aí talvez inteligência artificial para dar uma levantada em alguns argumentos, né? Então aqui claramente tem muitas divisões de cores aqui, né, pessoal? Então se eu filtrar por cor aqui, eu vou achar muita coisa interessante, né? Então casamento bom, powder blue, não sei nem o que é isso. Ele jogou para interior design? Não, quero casamento. Boa. É um azul mais clarinho aí, né? Então algumas referências aqui, referência de bolo, referência de convite, alguns arranjos de mesa, né? Minimamente aqui alguma coisa de decoração, né? Bem legal também pra gente observar. Que mais? Acho que só tem esses, né? Vamos ver um outro aqui. Aqui também tem algumas coisas de foto, cor, de terno, vamos falar assim. Outra, novamente, mais coisa aqui sobre convites, né? Eu até nem sei o que ele está considerando aqui como, de fato, uma geração por IA ou, às vezes, uma referência que ele pegou de outro lugar e trouxe para cá, né? Aqui, talvez aqui a gente perceba que são IA, né? Porque o olho aqui está bem esquisito, né? A boca é bem esquisita, né? Na geração das pessoas. Mas os elementos aqui, o bolo, esse convite, né? Eu não sei até que ponto é uma IA ou até que ponto é uma imagem de um outro local, tá, pessoal? Mas achei interessante, tá? Achei interessante. Então, beleza, casamento bom para levantar inspirações, muito alinhado aí a cores, né? Então, talvez faça sentido. Dá para ver algumas combinações, né? Então, estou pensando um casamento verde e outra cor. Como é que isso casa, né? Então, aqui a gente já consegue ter uma referência, né? A pessoa tá querendo casar de verde. Tá aí um exemplo aí, né? De como ficaria, por exemplo. Fotografia de restaurante. Aí é um board, né? Com diversas fotografias do restaurante. Então, se você tem um comércio, né? E tá pensando que tipo de imagem pode ficar legal, angulação, para pegar algum elemento que você queira e tal, talvez possa ser legal a gente ver as referências aqui de posicionamento. E aqui, querendo ou não, são imagens de inteligência artificial, pelo que eu já vi aqui, principalmente na geração dos quadros. Mas, cara, tem muita informação legal aqui, né? Até arquitetonicamente falando, né? Esse esquema das luzes aqui no teto tá dando uma profundidade interessante. Essa luz lá no final, né? Tem um caimento legal também, divertido. Aqui a gente tem o contraste de um amarelo com vermelho, então pode ser um bom teste aí para quem tá pensando em alguma coisa, né, e tal. Achei legal. Tem mais estilos, então eu poderia focar, né, em uma cor. Vamos ver aqui. Verde. Ele tá tendo um vacilozinho aqui na busca, mas dá pra ajustar aqui, né? Então, na hora que eu peço verde, ele inverte aqui para design de interior, mas rapidamente eu busco para ele aqui que eu quero um restaurante. Então, você tem aqui o restaurante que eu pedi com verde, ele tem aqui umas outras sugestões de cores. Então, que você pode aí estar ornando, né? Se eu pedir o verde, ele já traz algumas outras cores aí complementares, um roxo, um amarelo, até mesmo um azul escuro.
O verde até que ele colocou muito só na vegetação mesmo, né? Não trouxe muita coisa de móveis verdes e tudo mais. Mas achei legal. Outra foto aqui, mais focada em restaurante. Então, referência de prato, até mesmo o prato em si, né? A cerâmica, a pessoa que pode estar aí querendo avaliar alguma coisa. Pode estar vendo um pouco na prática aí como que ficaria, né? Aqui ao ar livre, né? O que encaixa melhor, o que fica mais interessante. E tudo gerado por IA, pelo que eu estou percebendo, né? A gente vê principalmente nas pessoas que ele gera, a gente consegue perceber que tem muita alucinação. Ele não é bom nessa parte das pessoas, né? A IA que está por trás dele aqui não é bom, não é das boas, né? Mas tá aí, cara, bem legal. Fiquei curioso o que é esse aqui, 2023 Trends. Trends de 2023. O que significam isso, gente? Um agregado de um tanto de coisa. Será que foram os boards mais acessados, mais requisitados? Bom, não sei. Mas, cara, bem legal, hein? Bem legal a ferramenta, tá? Não tem a parte de IA, mas tem como você criar o seu próprio, né? Eu queria ver uma parte aqui que eu sei, não posso usar com o IA Generator, mas eu posso criar a partir de um modelo em branco, né? Então, vamos tentar aqui rapidamente aqui, só pra gente ver como é que fica. Qual que é o tipo de ferramenta que ele me oferece, né? Para criar algo em branco. Carregando. Tá aí. Moodboard com 0 produtos. Não listados, público. Vai deixar público. Duplicar, voltar, texto, quadrado. Cara, beleza, mas eu posso com cores. Tô criando o meu próprio aqui, mas troquei o fundo, né? Tá. Texto, bolinha, tá? E os móveis? Eu queria ver os móveis. Aqui é só para trocar o nome. 10 produtos. Bom, salvei e não deu em nada, né? Bom, seria legal se eu tivesse acesso, né, a uma biblioteca. Ah, muito bem. Procure no nosso catálogo, importe os seus produtos favoritos. Que legal, importar os meus produtos favoritos. Eu posso carregar aqui a partir de uma URL. Tá? O nome do produto, preço, link do produto e a foto do produto. Poderia colocar a foto do produto aqui. Acho que eu tenho aqui as chuteiras. Deixa eu ver. Esse aqui será que é obrigatório? Chuteira, preço, 199. Não tenho o product link. Add product. Eu preciso aqui de um link. Então, www.google.com. Inserir a URL. Inserir já. Será que tem que começar com HTTPS? Sim. Tá aí, legal. Posso montar aqui com os meus próprios produtos. Bem interessante aí. Posso estar montando o meu catálogo aqui, basicamente, né? E aí aqui embaixo ele tem uma tela aqui de referência, né? O que a gente costuma chamar de vitrine, né? Ele tem uma vitrine aqui. E eu também posso editar a vitrine. Que legal, cara. Que legal. Olha aí. Tem o background removal, né? Essa foto não tem background. Cara, que legal, que legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Posso colocar móveis, né? Então, air fryer, será que tem? Não tem? Oven. Também não? Aí, então deu alguma coisa aqui, não é possível. Não é possível que não tenha, né? Vase, green vase, ele mesmo colocou ali. Search catalog, será que ele tá pegando do meu catálogo? Ah, tá, então tá. Eu conseguiria ter aqui os meus próprios, né? Entendi. Então, add product, aí onde que vai acontecer? Tô jogando tudo na minha tela. Bom, eu poderia então ter diversas criações aqui, né?
se eu monto o meu próprio catálogo, né? Eu poderia colocar aqui, aqui eles têm, entende? Então, procure no nosso catálogo, então ele tem o catálogo dele e importe os seus produtos favoritos. Então, se eu não achei o produto, eu posso fazer o meu. Então, eu vou pelo nosso aqui, então aqui eu devo ter um airfryer. É isso. Bom, acho que eles não têm airfryer, mas a busca me retornou várias coisas aqui, né? Oven. Engraçado. A renderização dele, ele carrega primeiro o texto e depois ele está carregando a imagem dos produtos, né? E é uma busca não tão boa, né? Electric Oven. Será? Bom, Refrigerator. Os móveis mesmo, né? Ele não tá trazendo, né? E eu não sei que catálogo é esse, tá, pessoal? Essa água aqui, não sei da onde que eles tiraram essa água. Eles colocam aqui embaixo, né? O catálogo, vão nutrindo o catálogo aqui, né? Sofá. Legal, tem alguns aqui. Gostei desse aqui. Legal. Então, vai colocando tudo aqui, entendi. Então, se eu estou fazendo isso para um cliente, poderia ser legal, né? Principalmente se eu tenho o meu próprio catálogo. Eu poderia colocar muita coisa, muita referência para ele aqui, né? E pelo que eu estou percebendo, dependendo do jeito que eu monto, né, pessoal, eu conseguiria passar mesmo a ideia, né, de que é um ambiente e tudo mais. Eu consigo, de fato, montar o ambiente aqui, né? Seria legal se eu conseguisse remover o fundo para ver isso acontecer na prática. Eu já fiz um outro, tinha só um, né? Então eu conseguiria, por exemplo, vou colocar essa cadeira aqui do lado dessa mesinha, né, para simbolizar e tal. Então, com a ferramenta mais avançada, a gente conseguiria fazer esse desenho, né, quase que essa montagem de ambiente para eventualmente passar para um cliente que esteja nesse momento aí de design de interior, né, decorando a sala, decorando o escritório, né, e tudo mais. Mas infelizmente, com a ferramenta com pouco poder na ferramenta, né, não tá muito legal assim de utilizar, sabe? Eu acho que ela ficou devendo aqui, né? A ferramenta crua que ele passa pra gente, ela é meio fraca, né? Na minha percepção, tá? Se eu trabalhar a partir de um, será que é possível? Eu tinha visto essa sugestão ali, vamos ver se é possível, tá? Para ver se eu consigo, por exemplo, mudar os móveis do lugar. Talvez poderia ser uma possibilidade. Deixa eu deletar aqui. Não gostei dessa minha criação, então vou deletar o meu board. Vou criar um. Como é que cria? Hide grids. Importados. Produtos importados. A chuteira já está até aqui. Vou até apagar ela. Vamos lá. Vamos lá. Meio perdido aqui, pessoal. Para voltar. Design Room. Design Room. Ó, poderia até propor aqui. Aqui deve ser para gerar, né? Então, específico para a parte de design, né? Design Room. Create a board with a blank canvas. Acho que não era aqui que eu queria ir. Or select a multi template. Era isso que eu queria. Trabalhar em cima de um template, pessoal. Vamos ver aqui essa aqui. Vamos ver. Selecionei o template. Vamos ver se eu consigo navegar com ele. Então tem mood board com 3 produtos. E que produtos são esses? Né? Essa mesa, esse sofá e esse abajur. Legal. Então você tem aqui a referência das cores, como falei com vocês, né? Se eu trocar a cor, acho que não vai acontecer nada no desenho em si, né? Não acredito nisso, né? Perfeito. É só uma alteração.
Os móveis, aqui é uma imagem. Ah, tá. Então ele trouxe uma imagem e depois ele separou aqui 3 produtos. Entendi. Tá, ele destacou os 3 produtos aqui, basicamente. Achei que tudo ali eu poderia ter usado como um produto, tá, pessoal? E partir dele, tá? Mas não. Então não deu certo como eu queria. Vamos ver se eu consigo um com mais produtos. Era isso que eu queria. Muito mais produtos, na verdade. E que não fosse uma imagem. Aqui talvez. Esse aqui parece que é bom, hein? Esse aqui parece que tá legal. Vamos ver se ele dá jeito. 9 produtos. Era isso. Então aqui eu tenho 9 produtos, né? Cada um tá de fato separado. A cortina, o armário, as 2 cadeiras. Aqui de fato tem o catálogo aqui embaixo, né? Cada um deles. Legal, né? Legal. Aí que eu posso de fato movimentá-los. Se eu copiar daqui, tem como? Será? Flip, arredondar, cortar, duplicar. Duplicar seria possível. Copiar, não sei se está funcionando. Tá, vou tentar aqui. Tentar colar. Colar não tem jeito. Copiar não tem jeito e colar também não, pessoal. Pensei talvez colocar isso em um outro arquivo. Poderia ser interessante. Mas realmente não tem jeito, tá? Mas é isso, acho que é uma ferramenta que achei limitada, mas tem um canal aqui, tem um caminho, né? Focado aí talvez em arquitetura um pouco, e funciona para algumas outras coisas, muito para inspiração, pelo que eu estou reparando mesmo, né? Talvez não para ser colocado em prática, mas pode ser funcional aí para enviar para um cliente como referência. Enfim, achei interessante, achei legal. Uma pena a gente não conseguir avaliar de fato a geração de IA, né? O que de fato ele consegue propor aqui, mas a geração primária que ele dá pra gente aqui já produz alguns resultados aqui de imaginação, né? Então de fato esse apelo de inspiracional deles é bem legal. Acho que tem um caminho interessante aqui, dá pra navegar, ver algumas coisas, e já estão geradas, né? O que a gente pode ficar pensando é que outras ferramentas também já podem produzir inspirações semelhantes, né, pessoal? Então, se eu estou acessando hoje o ChatGPT, o Gemini inclusive está trazendo aí referências de vídeo e tudo mais, às vezes com alguns prompts eu já poderia ter uma resposta interessante, né? Então, vamos fazer um teste rápido aqui. Vamos ver aqui, tá? Me proponha, essa foto aqui, ó. Me proponha uma imagem de uma sala em estilo contemporâneo, formado em cores complementares a partir do navy blue, com móveis em couro. Preciso de um ambiente iluminado. Vamos ver se ele consegue aí produzir alguma imagem interessante, né? Aqui está me sugerindo a imagem, mas ele não fez a imagem ainda, né? Sim. Gere a imagem. Bom. Tá aí, tá começando a criação. Então, assim, essas ferramentas hoje em dia já estão caminhando um pouco mais, né? Então, talvez aqui a gente tenha um conjunto de referências, é bem verdade, né? Que a IA de alguma forma produziu aí com outros prompts, talvez até os meus prompts estão ajudando aqui a própria base deles a criar isso aqui, mas a gente hoje tem acesso aí ao ChatGPT, ao Gemini. Eu estou usando o modelo 4o aqui, né? Mas existem os modelos mais acessíveis, um 3.5, que eventualmente já está gerando um resultado legal. É claro que aqui eu tenho uma massa muito maior, você tem mais referências aqui, né? Estou falando aqui de quarto, sala de estar e contemporâneo. Tá, já veio aqui mais de 10 na minha tela, né? Estou vendo aqui com muito de verde, né? Tom de verde, tom de amarelo, né? Então já tem aqui muita referência, né? Não sei se essa busca continua aqui, mas está aí. Já tem muita coisa, né? Então,
há um caminho. Da mesma forma, também há o caminho aqui. Olha só, esse é o nosso primeiro resultado com uma simples interação, né? Então, pedir móveis de couro, azul, navy blue, né? Pedir para ele, sala iluminada, né? Então, tudo ele entendeu, né? Eu posso partir daqui e falar assim, cara, gostei dessa mesa, né? Vou procurar uma mesa similar, né? Gostei desse sofá, gostei das almofadas, estou vendo como que isso tudo tá casando. Pô, realmente, o azul combina com o laranja, né? Então, posso estar trabalhando com essa cor, uma parede em azul, a outra mais clara. Então, com uma simples geração, já me produziu isso aqui, né? Então, acho que é legal aí, pelo menos para validar minimamente. Então, um gerador de imagens, dependendo do prompt que a gente já imputa para ele, ele já pode produzir um resultado minimamente interessante que talvez uma ferramenta dessa, sem o poderio da inteligência artificial, com a gente conduzindo, né, como a gente precisaria ali, pagar para isso, e cara, sendo bem sincero, achei caro aqui o modelo dele, deixa eu ver aqui, ó, achei bem caro, né, $15 por mês, não consegui ver valor ainda, então é difícil eu entrar numa dessa, concorda? E aí eu só tenho 50 gerações de AI, enfim, cara, não sei se vale, sabe? Não sei. Achei caro e achei que ele ainda não gerou valor rapidamente, tá? Então isso pode ser um problema. Enfim, para começar, para ter adoção da ferramenta, tá? Acho que esse pode ser uma parte negativa aí da ferramenta, apesar de que eu achei legal para referência. Para quem usa ferramentas como Pinterest, está atrás de referência, essa poderia ser uma aí, uma diferente aí para você ter referências. Mas como ferramenta para você expandir horizontes e ir além, já acho que ela tem um freio ali, né? Então não está entregando tanto resultado tão rápido, e aí eventualmente talvez não esteja atraindo muita gente para dar o próximo passo e comprar a ferramenta, virar alguém pagante, né? Usuário pagante.